capítulo 1146 chegou e com ele temos mais uma torrente de informações para entender o que aconteceu em Elbaf no passado e o que está acontecendo agora. E a história de Capa de Yamato tem sua progressão previsível, com Uchi jurando seguir ele, já que a galera foi responsável por salvar ela e seu irmão. Sem mais delongas, vamos para análise. O capítulo começa com Gunko contra os piratas Koro, com a galera perguntando se é ela que é a intrusa da raça dos humanos que fez o escarcéu com os guardas do castelo, além de ser a responsável por sequestrar as crianças. Então temos esse quadro bem foda dela perguntando: você disse raça dos humanos? E ela mete o Jotaro Move, dá aquela ajeitadinha no boné. Porém, mais do que isso, esse quadro botando em evidência Gunko e Brook é para demonstrar que aparentemente Gunko não reconhece Brook. E com isso nós temos duas possibilidades. A primeira é que ela sim reconhece o Soul King Brook, que fez a música preferida dela, mas ela simplesmente não se importa, foda-se, é uma música. Ou ela só conhece a música e tá pouco se fudendo pra quem a criou, afinal quem criou ela é alguém do Mar Azul, do mundo abaixo, do mundo inferior na perspectiva dela. E essa segunda possibilidade é legal porque, se for o caso, é capaz que em algum momento a gente veja o Brook rock and roll cantando pra caralho, fazendo o show dele, e Gunko pode perceber naquele momento que ela tava atacando o seu astro preferido desde o começo. Porém, com a gente vendo o Svaldo Coron, Gunko fala pra todo mundo que não somos humanos, somos deuses. E o Zop fala algo muito legal aqui, dizendo que ela tá falando igual ao Enel e aos dragões celestiais, as figuras que se proclamavam deuses. E isso é muito hypante porque mostra que o Oda não se esqueceu desse personagem. E a gente viu em capítulos passados grandes raios, relâmpagos e a história do mundo sendo muito conectada com a lua, que é onde o Enel está. Eu acho que é seguro dizer que esse personagem vai sim retornar à trama em algum momento, pelo menos eu espero muito, me dê Enel Oda. Porém, no meio dessa confusão, o Coron fica puto e fala pra ela trazer os amigos dele de volta, com ela falando: olha a boca, pirralho de merda. E enquanto ela continua a fala dela, nós vemos os outros núcleos da briga, com a gente vendo Ripley, Frank, Lilith e Bonnie, com eles conseguindo derrotar os monstros dos sonhos que estavam, em cima deles. Porém, Gunko fala para todos ali: seria melhor se nós pudéssemos apenas sequestrá-las, mas com esse tamanho, a única escolha que temos é fazê-los caminhar por conta própria e conduzi-las pela rota mais apropriada até a Terra Sagrada. Com a gente tendo a confirmação desse plano que a gente meio que já sabia. E quando a galera tá se perguntando quem é ela, o Brook fala algo muito curioso aqui: acho que ela é mais acima do que os dragões celestiais. Talvez seja parte dos Cavaleiros de Deus. E isso é muito interessante porque nós não sabemos de fato o quão secreta é essa ordem. Nós temos a informação, por exemplo, que as Cypher Pulse, a maioria delas é secreta ao público e a única agência que o público conhece de fato é a CP0, é a única que faz aparições públicas. Então, se as outras Cypher Pulse já são abaixo do radar, é óbvio que os Cavaleiros de Deus seguiriam a mesma premissa, sendo que ainda é muito nebuloso o quanto as pessoas normais do mundo de One Piece conhecem essa ordem. Será que é algo que só quem está inserido nessa batalha cotidiana do mar sabe que esses caras existem por lendas, contos e tudo mais? Ou se é uma ordem conhecida pelo mundo, como por exemplo a CP0? Na minha opinião, eu acho que é um pouco dos dois. Os Cavaleiros de Deus não são tão públicos e conhecidos como a CP0, mas pessoas bem conectadas, grandes líderes e pessoas que vivem no mar provavelmente já ouviram falar uma história ou outra sobre os caras. De qualquer maneira, a galera no barco interpreta que a Gunko quer fazer com que as crianças gigantes se tornem escravos, afinal os dragões celestiais querem isso. Então a Nami se prontifica e quer atacá-la com Zeus, com a gente vendo ela fazendo Thunder Shark Tempo, uma habilidade muito legal, ela moldando os Zeus ao seu bel prazer. Eu achei bem maneiro, mas a Gunko se torna uma Meliodas e com o seu poder de flechas ela faz o full counter, retribuindo o ataque em direção a Nami. Enquanto ela diz que num certo dia o mundo simplesmente desapareceria, ou pelo menos era o que deveria ter acontecido. Nisso nós vemos o Thunder Shark Tempo voltando e realmente acertando a galera, mas ele acerta o Brook ao invés da Nami. E Gunko continua falando que com tudo isso, uma parcela dos humanos percebeu isso e anunciou ao mundo. Com a gente vendo o Professor Clover, Nico Olve, a mãe de Nico Robin, e Vegapunk, as três figuras principais que estudaram o século perdido e o passado do mundo
mundo, tentando entender o que aconteceria a seguir. E isso é bastante interessante porque até então a gente não sabia o quanto a galera do governo mundial tinha noção do futuro do mundo. Ainda é cedo para falar que os dragões celestiais como São Charles sabe da situação do mundo e que o mundo vai inundar, mas nesse capítulo, sobretudo, nós estamos vendo o quanto essa elite militar, além de forte, é entendida do mundo que habita. O que dá a entender é que tudo o que Vegapunk falou, eles já sabiam, eles tinham posse desse tipo de informação. Porém, no meio de seu discurso, o Usopp cria coragem, mira nela e a ataca. Ele lança uma bomba da morte contra a cavaleira e falando a seguinte frase: "Não pensa que a gente vai ter medo de dragões celestiais, sua desgraçada." E é isso aí, irmão. Eu quero que esse cara continue corajoso, continue sendo suicida. É esse Usopp que eu quero. Então vemos o estrago que o Usopp fez, com ela perdendo a parte superior do seu corpo com o ataque dele, mostrando a letalidade dos ataques do Usopp, que é bem bizarro. Porém, Gunko mostra sua regeneração absurda, a mesmíssima regeneração que os Gorosei apresentaram lá em Egghead, com ela falando que agora que chegou a esse ponto, já não há como parar. E essa frase é ambígua, porque não dá pra saber se ela tá falando isso com a eminente destruição do mundo, que agora que as pessoas fuxicaram vai acontecer, ou se ela tá falando que agora ela vai ter que matar todo mundo, já que eles testemunharam o seu poder oculto, digamos assim. E esse quadro mostra aquilo que eu falei antes. Os Cavaleiros Sagrados não são só dragões celestiais com mais habilidades físicas e poderes. Eles são pessoas que aparentemente foram tocados por Imu-sama e, por consequência, tocados pelo abismo e têm os poderes disso. Por isso que eles conseguem fazer os círculos de teleporte que o Gorosei consegue, e é por isso que eles conseguem se regenerar também. O que também mostra que eles estão suscetíveis ao mesmo destino de Saturne, na qual, se eles vacilarem em Elbaf, é bem possível que o Imu mate eles por controle remoto. Então, com a flecha indo para cima do Usopp, denotando que o próximo ataque dela será nele, ela conclui: ninguém mais pode parar. E quando a galera tá vendo essa flecha apontada pro Usopp, Brook e Jinbe se prontificam para tentar pegar ela, e Brook continua sendo aqui um poço de informações muito relevantes, né? Especificamente com a Gunko, que é engraçado. Saber exatamente onde o golpe irá acertar é o cúmulo do absurdo. É como se fosse uma contagem regressiva. Parece que ele fala isso aqui com um tom de deboche, tipo, porra, cara, se o poder literalmente mostra onde você vai atacar, é fácil prever. Sendo que essa frase foi muito específica. E nós sabemos que quando estamos falando do fim do mundo, sempre tem aquela mítica do relógio do fim do mundo, o famoso Doomsday Clock. Um conceito inventado na época da Guerra Fria, né, para delimitar o quão perto estaria de uma guerra nuclear e, consequentemente, o fim do mundo. E o poder de Gunko sendo descrito como uma contagem regressiva, eu acho que casa muito com o que ela acabou de falar no fim do mundo iminente. Talvez ela seja essa mensageira do apocalipse. E então vemos um quadro animal de Dory Brog, os piratas guerreiros gigantes, cortando os animais de sonhos como se não fosse nada, com ela continuando. Uma enorme batalha que irá engolir o mundo está para começar, mostrando que aparentemente é por causa dessa batalha que o mundo vai acabar. E a gente sabe dessa parada há bastante tempo, né? Da famosa guerra final, a guerra que o Oda falou que deixaria Marineford no chinelo, mas parece que essa guerra final não é só algo que vai acontecer por causa dos movimentos do mundo, mas algo que foi profetizado. E o governo mundial está agindo da forma que está agindo para tentar de alguma maneira ficar do lado bom dessa profecia, o que para mim muda muito a minha percepção do que é o governo mundial, porque não é mais só um governo tirânico e filho da puta, é um sistema desesperado. É uma pegada bem parecida com o shogunato de Kurozumi Orochi, né, onde ele morria de medo da profecia da Toki e fazia de tudo para que a profecia nunca fosse verdadeira, e por causa que ele fez isso, a profecia se tornou verdadeira. A gente vê que esse atual arco de Elbaf conversa muito com o arco de Wano, traçando vários paralelos em vários momentos diferentes. E Gunko fala que quando chegar a hora da guerra final, quem os gigantes se aliarem mudará drasticamente
o curso da guerra. Então é por isso que Gunko e Shamrock queriam chamar o Loki, porque fazendo isso, eles teriam um gigante mais forte junto com eles e que poderia forçar a Elbaf inteira a se juntar a eles. Sendo que no quadro ao lado vemos Loki e Luffy empanturrados de comida e com certeza depois disso se tornarão grandes amigos. Afinal, quem compartilha um banquete com o Luffy não vai foder ele logo depois. Com a gente tendo a resposta, né, de qual lado os gigantes vão se aliar. E não será pelo medo do governo mundial, e sim pelo carisma de Monkey D. Luffy. Jinbe fala aqui que então é por isso que vocês querem Elbaf sob seu domínio e estão usando as crianças como reféns. Isso é desprezível. E Gunko fala algo bem interessante. Eu faço isso apenas por dever, mas no fim das contas pode ser inútil. A vida dessas crianças não passa de lixo. O conceito de refém é algo que eu não entendo. Não é de hoje que Gunko se mostra um personagem extremamente intrigante. Ela é capaz de falar e fazer coisas horríveis, ao mesmo tempo que consegue ser fofa e gostar de uma música boba do Brook. Ela, pra mim, tem uma personalidade muito bizarra, muito errática muitas vezes. E eu não sei porquê, mas esse quadro me deixou com um gostinho tipo da Nemo de Bleach, que é uma garota meio robô, meio androide, teve essa criação dela ser tratada como um experimento, fazendo com que ela tenha uma percepção de mundo muito diferente dos demais, até dos próprios companheiros dela, Cavaleiros Sagrados. E esse quadro, para mim, reforçou a teoria de que ela pode ser um trunfo do Saturn, um clone, um androide. Eu acho que seria um pouco demais falar que ela é o clone da Jeanne ou algo do tipo. Gunko ataca Coron e neutraliza ele por completo com bastante facilidade. E então, quando Jinbe e Brook vão tentar ir contra ela, ela simplesmente vira os dois contra si mesmos, fazendo o Brook acertar o Jinbe e o Jinbe acertar o Brook, uma cena fodástica. E depois disso começa o show da Gunko com ela bicando a Nami com facilidade e logo depois dando uma joelhada federal no meu mano Usopp. Que triste. E com esse ataque ela lida praticamente por completo com os piratas Coron. Claro, ela ainda não desmaiou ninguém, mas só mostrou o quão forte ela é. Porém agora mudamos de núcleo e vamos para a escola das crianças com uma conversa por Dendemushi de Kirigan e Sombers. E nós vemos Kirigan simplesmente nocauteando o diretor Kiba como se não fosse nada. Logo depois disso, ele fica em frente ao grande Dendemushi de Elbaf que só tem lá, e ele diz para Sombers que com esse dispositivo eles provavelmente vão conseguir mandar uma mensagem para ele inteira. E então vemos aonde o Sombers está com ele destruindo o Jaguar de Sol. E o interessante aqui é que ele reconhece ele como o ex-vice-almirante da Marinha que tinha que ter morrido em Ohara, mostrando que eles não são tão alheios ao mundo assim. Com a gente vendo o campo de batalha tomado por espinhos e o que parece é a arma dele, que a gente sabe que é uma espada, mas aqui ela também parece estar embebida por espinhos, parece até uma clava, enfim. E nós vemos Chopper e Robin escondidos no cabelo do Sol, falando para eles não saírem daí, porque eles que serão responsáveis por cuidar das crianças. E logo depois disso vemos Sol sucumbindo aos ferimentos e desmaiando. Sommers, tendo essa visão, fala: escola, biblioteca, pode parar com esse papinho de paz. Vocês são guerreiros. Um dia os gigantes já sacudiram esse mundo com a sua força brutal. Vocês serão nossos soldados mercenários, não é mesmo, Rei Harold? Harold, esse desgraçado, acabou metendo os pés pelas mãos. E com toda essa fala, e especificamente esse quadro, nos deixando cada vez mais próximo da verdade de Elbaf. Vemos aqui o Rei Harold sendo mencionado de novo por um cavaleiro sagrado com certa importância, como se essas figuras já tivessem se encontrado antes, né? O Sommers falando a mesma coisa, o Shamrock ter ido para Elbaf para visitar o túmulo dele. Isso me leva a crer inicialmente que o Harold ele tinha uma pegada meio Madre Carmel. A história da Carmel é a seguinte: ela era uma criminosa, uma traficante de escravos, e ela, trabalhando com o governo mundial, fez um faz de contas aonde ela salvaria os piratas guerreiros gigantes da execução, com eles sendo libertos e devendo tudo a Madre Carmel e dando acesso liberado para ela a Elbaf, uma terra que antes era restrita a gigantes. E com ela lá dentro, ela criou o orfanato e começou a criar os gigantes lá, e ela vendia essas crianças gigantes para a Marinha, por exemplo. O esquadrão gigante que a gente vê lá em Marineford, a maioria deles foram crianças que foram vendidas pela Madre Carmel para a Marinha. Então ela superficialmente parecia ser uma humana muito foda, que salvou as grandes lendas de Elbaf aparentemente porque era o certo a se fazer. Enquanto nos bastidores, ela
ela era uma criminosa formidável e tinha um pacto com o governo mundial para uma atividade extremamente desumana e imoral. E agora, vendo o Rei Harold com essas relaçõezinhas nebulosas com o governo mundial, eu imagino se ele não é a mesma coisa. Um rei que superficialmente parecia ser esse cara que construiu escola, construiu biblioteca, queria a paz, queria abrir as fronteiras, mas que na verdade tudo isso era um ato para abrir as fronteiras para o governo mundial atuar. Talvez se o Shamrock falasse o que a Gunko falou para o Harold, dizendo que o fim do mundo tá próximo e a gente tem que cooperar e blá blá, talvez ele caísse no papo dele. Ou talvez o Rei Harold era um agente triplo nessa história toda, onde ele realmente tinha esses ideais genuínos da educação dos gigantes, de não ser mais o país da guerra e o caralho, mas ele jogou o jogo do governo mundial, mas fatalmente ele sabia que o lugar dele era com o clã D, o clã da meia-lua e blá blá blá. Porque a gente só vai saber a verdade de fato quando a gente vê algum capítulo que mostre o flashback da grande luta que Loki teve com o Rei Harold e toda a Elbaf. E aí tem algumas possibilidades, porque o Loki ele afirma que ele não matou seu pai, o que nos leva a crer que quem fez isso foi o Jaru, e que esse sim poderia ter sido ou o plano de contingência do governo mundial, de tipo, se o Harold for um traidor, aciona ele e faz ele matar o Harold, ou ele entendeu tudo errado, achou que o Harold estava com o governo mundial e não sabia do twist que ele queria fazer e matou ele achando que seu rei era um traidor. Eu não sei, são muitas possibilidades e uma história tão interessante e que no momento tá tão aberta, me deixa muito intrigado. Com a gente sabendo que o Loki, ele é a chave pra gente entender a porra dessa ilha. Quando ele se recuperar e falar com a galera, né, possivelmente no próximo capítulo, talvez tenhamos a resposta que a gente quer tanto. Porém, vamos falar um pouquinho dos Cavaleiros Sagrados. Desde o começo eu falei tipo assim, cara, eles podem ser fortes, eles podem ser inteligentes, mas contra uma ilha inteira de gigantes, Chapéus de Palha, Gaban, Loki, como que eles vão ter chance? E eu ainda continuo achando isso. Sendo que mostrar eles atuando em pontos focais específicos, não querendo realmente uma guerra campal absurda e atacar os lugares onde eles acham que podem ganhar, eu achei bem legal. Ao mesmo tempo, com a revelação de que eles aparentemente têm os poderes do Gorosei no sentido de terem sido tocados por Imul-Sama, eles pra mim sobem bastante no nível de periculosidade. Porque quando existe um poder de regeneração bem rápido como essa, existe aí um fator Wolverine. Porque o Wolverine, ele é mais ágil, mais forte que o normal, mais resistente que o normal, ele tem a garra dele que corta tudo, mas porque personagens extremamente poderosos, que nem o Magneto, que é mutante nível homem, o caralho, teme o Wolverine, que é só um cara meio selvagem, forte, que tem a garra e corta tudo, por causa do fator de regeneração dele. Porque quando você tem esse poder, você não se preocupa com nada. Você pode ser completamente kamikaze, que você vai continuar vivo. Então é por isso que o Wolverine é uma besta do caralho que todo mundo teme. Porque ele pode ser mais fraco do que alguns vilões, mas ele simplesmente não vai parar. E é por isso que o poder de regeneração, ainda mais nesses personagens, é um game changer bizarro. Porque eles podem ser 3 em uma ilha onde tem vários que podem ir contra eles, mas quando eles se regeneram e a gente não sabe como afetar essa regeneração, como foi comprovado que eles são usuários de fruta do diabo, a única coisa que realmente funcionaria neles é o Kairosek, ou obviamente água do mar, mas parece que Haki não afeta esse tipo de regeneração, como a gente viu com os Gorosei. Elbaf continua frenética, e nesse capítulo tivemos a confirmação de que o fim do mundo, o apocalipse, ou até mesmo o Ragnarok está acontecendo na frente dos nossos olhos. E essas migalhas de informação que ajudam a criar esse universo que a gente está lendo, eu acho muito legal. Afinal, uma conspiração tão grande assim, que envolve tantos personagens pertinentes, tem que ser trabalhada com calma e principalmente com a paciência para ter a maior coerência possível. A palavra que está definindo a trama de Elbaf para mim é intrigante. Eu simplesmente não consigo parar de pensar nas milhões de possibilidades que pode ter acontecido nessa ilha, no futuro dela e de vários personagens, onde não dá para saber se no final do arco Elbaf vai ser completamente destruída ou se vai continuar firme e forte com Imul matando os 3 Cavaleiros Sagrados igual fez com Saturno. Porém, a cada capítulo que passa eu fico mais ansioso e mais hypado para o que a gente vai ver a seguir. E eu acho que esse é o grande poder dessa saga final, que por mais que tenha esse nome e por mais que nos deixe tristes, né, esse ser o final de One Piece, ainda assim estamos sendo muito bem servidos até ele chegar. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pro seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme
Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bronzarela, Rian Charles, Buruburu, O Google, Guilherme Javier, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Ona, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Rena Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Rio Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Worth, Lobinho, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Saque, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Uev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, Gabriel Fraga, MZ Guido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou os Abonetes no Buraco Peru, Marcelo Gozer, Otaku Cheiroso, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meramente Eu, Meu Nome é Jorge, Vinícius Guimarães, Guilherme Xavier e Gabriel Figueira. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma roquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!